Vamos fazer o ranking então das proteínas e eu quero saber a sua opinião das proteínas vegetais, né? Sim. Mas qual que seria a melhor proteína em relação à qualidade proteica, né? É assim que se Uhum. fala? Isso, Talvez seria isso. assim, né? Qual que seria, na sua opinião, ali, a primeira seria do whey protein, talvez? Olha, a primeira eu colocaria o frango, por exemplo. Ah, Frango, os sim, sim, ovos, ou tá. você fala em relação à suplementação? Não, vamos colocar tudo então. Tá, tá. Vamos colocar então frango, ovos ali O primeiro. whey protein também ficaria ali no início desse ranking, né? Tá, O que que determina se uma proteína ela é boa ou não? É a quantidade, né, e sim, variedade de aminoácidos, né? Porque são esses aminoácidos que compõem a proteína que ditam o quanto ela vai ser absorvida ou não. Esse sim. é um outro ponto, né? As proteínas animais, elas têm alto valor biológico. O que isso significa, de forma simples? É, Elas são bem absorvidas, né? Por conta sim, justamente desse perfil de aminoácidos. Enquanto as proteínas vegetais têm um baixo valor biológico. Não são tão completas em aminoácidos e dessa forma também são menos absorvidas. Então também existe essa diferença no consumo proteico, tá, né? tá. As proteínas vegetais, então, elas seriam. Estaria lá no final lá do. Na minha opinião, sim. Qual que são as que falam mais hoje em dia, Juliana? Porque falam de várias proteínas vegetais, né? Quais estão mais Sim, na sim. moda, assim? Olha, a gente tem, inclusive em suplementação, né, a proteína da ervilha, proteína do Ervilha, arroz, a proteína da soja, a né? proteína da soja. Inclusive a proteína da soja a gente tem que ter um pouquinho de cuidado de que forma está sendo aquela soja, né? A É. soja crua ela pode ter uma alteração, pode causar uma alteração hormonal, né? Principalmente para criança, adolescente, É. tem que ter esse Que cuidado. ela é hormônio feminino, não é um negócio Exato, assim? ela aumenta estradiol, né? Sim, Tem essa questão. Então, dependendo para quem é ofertado, para o objetivo, né? Acaba sendo contrário o resultado, né? Inclusive, eu vejo muito isso também em suplementação, né? ah, Questão de suplemento proteico, muita gente não sabe escolher um bom whey protein, né? é, E daí o que acontece? Eu vou lá, eu compro um mais barato, de repente, né? sim. E daí, na hora que a gente vai olhar lista de ingredientes, tem Hum, ali no meio uma proteína da soja, uma é, proteína, uma albumina, que não é necessariamente aquele whey protein. E daí, pro resultado final de composição corporal, principalmente, vai ter um impacto. Às sim, vezes, um homem que ele não quer ali a elevação daquele estrógeno, né? Isso compromete a composição corporal, né? Depende sim. muito do contexto, mas isso acontece com muita frequência. Tá, vamos falar um pouquinho mais do whey protein, então. Como detectar ali um whey protein de qualidade? Uhum, Quais as dicas que você daria para pessoa sobre o certo. whey protein? Olha, em primeiro lugar, procurar pelas marcas validadas, né, que passaram em laudos e que determinaram que realmente aquele produto é um bom produto, que tem whey Sim. protein ali dentro. E esses laudos, assim, parece que todo mês sai um laudo, não é? Sim, É assim, né? sempre, Todo mês tá sempre. saindo, né? Não sei te dizer se exatamente todos os meses, mas com uma certa Sim, frequência, uma certa né? frequência. E daí, em segundo lugar, é olhar sempre lista de ingredientes e rótulo, né? É. Então, lista de ingredientes, se você está procurando um whey protein, como fonte proteica, naquela lista de ingredientes precisa ter apenas whey protein. Não tem que ter albumina, etc. Hum, Quanto menor essa lista também melhor, tá? Um bom whey protein, ele não vai ter ou vai ter pouquíssimo outros ingredientes, né? Não tem necessidade, por exemplo, de uma maltodextrina, né? Que é um carboidrato adicionado, sim, né? Enfim, quanto menor a lista, melhor. Que contenha apenas proteína e outra coisa que a gente tem que olhar também é tabela nutricional, né? Então, se em 30 gramas, que é uma porção média de um whey protein, sim. eu tenho, 10 gramas de proteína e 10 de carboidrato, será que você está levando em proporção um produto de fato proteico? É. Né? Tem Então, que vê botar ali, né? No... isso, mínimo sempre, né? Para que tenha, né, naquela porção uma quantidade maior de proteína e o mínimo possível de carboidrato e gordura. Tá. Eu sou da época da albumina, né? Você falou da albumina. Aham, Que você acha da albumina? Ela ainda hoje em dia, ela é uma boa opção? excelente. A Sim. albumina é excelente, é É? uma ótima opção. A única questão da albumina é que ela não é tão bem aceitada por todo Sim. mundo. É.
Primeiro lugar, por conta do sabor, né? Sim. Às vezes tem aquele resquício ali do ovo, né? No suplemento. É. E em segundo lugar, digestibilidade. Sim. Algumas pessoas ficam ali conversando, né? Com É. aquele suplemento. Tem os colaterais, né? Tem os Então, colaterais, já virou piada já nas academias. Né? já. Então tem esses pontos. Mas como fonte proteica, é maravilhosa. Sim. Muito boa também. Ah, legal. E aí, você chega a sugerir para paciente e tal? Sim. Se tem uma boa aceitação, eu faço a sugestão, sim.